O Abel explicou isso até, ele foi questionado na entrevista a respeito de ter jogado, não vou dizer pior, talvez pior mesmo, quando tinha um jogador a mais, né? Você acabou de falar aí, quando aconteceu. Ele muda o time também. Então, mas aconteceu mesmo. Parece que o Palmeiras foi mais produtivo quando estava 11 contra 11 e tal, foi questionado. E aí ele disse que aí vem do adversário, aquela história, o cara perde um. Ou enquanto estava 0-0. É isso que precisa, esse diagnóstico é importante. O Palmeiras jogava melhor quando estava 0-0 ou quando estava 11 contra 11? Ele acha que sim, que o Inter, como qualquer equipe. Tem a ver sua pergunta, porque... que volta... Exato, é nesse sentido que eu estou discutindo. Ele volta a ser aquele Palmeiras que recua, que não é intenso com bola. Mas ele colocou isso pro lado do Inter, dizendo que normalmente quem perde, os caras se superam, etc., é natural, e aí que há esse recuo, houve esse recuo. Sobre esse recuo, ou seja, então o Palmeiras teria voltado a ser o que sempre foi. Vou ficar aqui e vou jogar lá achei um gol, pelo contra-ataque, volto e tal. Mas ele chegou até a dar um conselho matrimonial na entrevista hoje. Ele disse que está há 20 anos com a mulher dele e que, como técnico, tem que ser a mesma coisa, não pode ter rotina, você tem que ser criativo. Ele falou isso. Ou seja, é tudo que a gente cobra dele. De que ele tenha outra. Ele estava falando isso quando ele disse assim que mudou o sistema de sair jogando. Sim. Foi quando ele usa o Felipe Melo de terceiro. No primeiro momento, ele não quer nem falar. Não, hoje nós usamos uma saída diferente, tal, mas nem vou falar sobre isso. Tal. Aí lá para frente, nas outras perguntas, ele acaba falando sobre essa saída de bola com o Felipe Melo. Que eu me lembro muito, uma das primeiras entrevistas dele, quando ele chegou, ele falou que não tinha tempo para treinar ainda no ano passado e que ele adorava o que ele chama de saída de 3. E que seria isso com o Felipe Melo no meio e tal, mas ele tinha que fazer isso durante o jogo e tal, porque não estava conseguindo. E aí hoje ele até aproveitou, ele mesmo dizendo que todo mundo está querendo dele. E aí ele usa a história de estar 20 anos com a mulher e não pode deixar cair na rotina, ser criativo, etc. É o que a gente quer dele. Que ele use mais esse elenco com plano A, plano B, plano C e etc. Porque assim, na maioria dos jogos a gente viu um Palmeiras do Abel muito, muito parecido. E o Palmeiras não tem mais chance no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem que se recuperar animicamente, Abel procurar soluções para a final da Libertadores. Evidentemente que uma coisa vai levar a outra, né? Medida que você vai ganhando, você aumenta a chance de ficar entre os 4, caso você perca a final, você ainda garante uma vaga e tal, e vai melhorando o time para fazer um jogo tete a tete com o Flamengo. Não pode chegar lá do jeito que estava. O Palmeiras, 8 pontos apenas no segundo turno, era o pior até essa rodada, o pior time do segundo turno. É o pior, não pode. Agora já está lá em 14º do segundo turno, porque 3 pontos fazem muita diferença, aí você sobe na tabela. Ainda muito ruim. Mas ainda muito ruim. Mas vencer é sempre bom, né? Assim, muito melhor do que estava acontecendo, Preto. Nossa, o Palmeiras estava desesperador para o torcedor. A cobrança, evidentemente, Birner, que é muito grande para cima do elenco, do Palmeiras, dos próprios torcedores, de imprensa, para cima do Abel. Você viu alguma mudança? Sentiu alguma evolução no time do Palmeiras, Birner? Por parte dos jogadores. Até porque, se é uma coisa que não se pode acusar o Abel, é de não tentar modelos de jogo diferentes. Ele fez diversos modelos de jogo do time ao longo da temporada, diversas escalações. Deu oportunidade para todos os jogadores quase do elenco, né? Então, acho difícil fazer uma crítica ao Abel no que diz respeito a isso. O que eu vejo os inconformados falarem, e aí não é uma questão do que o treinador faz exatamente, é do tipo de futebol, como o Calçade sempre diz, que o treinador acredita. O Abel, ele é muito mais bem preparado para fazer o time jogar de maneira reativa, ou ele acredita que o time tem que funcionar a partir do sistema de marcação consistente. Mas, por exemplo, nesse segundo turno, diversas vezes o time dele teve iniciativa e algumas vezes o time dele recuou contra a vontade dele. Isso ficou muito claro, porque o time não conseguia jogar bem. E isso o torcedor do Palmeiras pode cobrar da equipe, mas olhar só para o técnico, eu acho, sei lá, fora da realidade. Aliás, acho completamente fora da realidade. Você olhar só pro técnico e achar que o time estava em último lugar do retorno por causa do treinador. Mas repito, se você quer um jogo
diferente, um jogo ofensivo, fluido, com o time tentando ter a posse de bola o tempo inteiro, um time que vai pegar uma equipe melhor, como o Atlético ou o Flamengo, tecnicamente falando, e não vai se intimidar, vai pra cima, aí não é o Abel o treinador que vai fazer isso, porque ele não acredita nisso. Dentro das coisas que ele acredita, eu acho que ele faz essas coisas de maneira bem feita. O time estava oscilando e pra mim tinha muito mais a ver com os jogadores do que propriamente com ideias dele, com as mexidas dele, qualquer coisa que o treinador faça durante o jogo. Porque se tem uma pequena queda de rendimento, eu até entenderia. A gente olha uma mexida, não deu certo, aí o time deixou de ganhar um jogo, ou cedeu o resultado, mas não era isso. Era um problema que muitos jogadores estavam atuando mal. Num sistema de jogo em que esses jogadores já atuaram bem por um bom período. Então, eu sou incapaz de olhar pro Abel e achar que ele é o problema pro Palmeiras. Quem quer o Palmeiras ofensivo, sim. Olhe pro Abel e veja o problema. O Paulo Calçade... Eu vejo... Pois não, Calçade. Diga, Preto. Então, eu ia pedir para você falar a respeito, diferentes. Sabe do que também? Sobre essa relação do Luiz Adriano com o torcedor. Eu vou até mostrar a imagem para você aí, Calçade. No momento da substituição, quando saiu de campo o Luiz Adriano, a torcida cantou, é claro que tirando uma onda com ele, vaiando o Luiz Adriano no momento que ele saiu. Aquele nosso amigo disse que não vaiou, não. Ele só vai ao estádio para aplaudir aquele nosso amigo verde. Estava lá hoje que ele falou. Torcedor que não vaia de jeito nenhum, nunca. Mas está aí o momento, dá para ouvir as vaias, o torcedor cantando e tudo mais. O Dudu, na substituição também, né? Repercutiu bastante aí, ele dizendo, poxa, todo jogo ele me tira. Olha, Luiz Adriano, muito respeito com a camisa do Verdão. Luiz Adriano, presta atenção. Muito respeito com a camisa do Verdão. Esse desgaste aí, como é que você vê, Calçade? Bom, você tem o desgaste com os jogadores, que acaba... Ele é o reflexo da atuação da equipe. Se o time está ganhando, o torcedor não está... Se o time está vencendo, está bem, ele não vai apontar um jogador. Ele vai ficar com o resultado final, que está no placar. Quando o time tem problemas, ele vai individualizar a resposta e vai encontrar problema nos jogadores. Também dizer que o Luiz Adriano está jogando um grande futebol faz muito tempo que isso não acontece. Como não acontece com o Rony, como também não passa pelo Dudu, como o Scarpa que sai do banco já foi melhor, como também outros jogadores já tiveram numa fase superior. Então isso é generalizado no Palmeiras. Esse é um ponto. Outro pontos corridos. Pontos corridos, Palmeiras, o estilo de jogo do Palmeiras, ele está negociando, a cada jogo é uma negociação com o adversário, dependendo da postura do adversário. A Libertadores, afinal, a gente está falando de um jogo único que está muito bem estabelecido. A menos que o Renato Gaúcho surpreenda e mude a forma de jogar do Flamengo, no último jogo, a gente sabe como vai jogar o Flamengo e daquilo que pretende fazer o Palmeiras na final da Libertadores. Se a gente tiver surpresas estratégicas, que é de comportamento dentro de campo do início para o início da partida, eu vou ficar muito surpreso se o Palmeiras sair para cima do Flamengo, querer ter a posse de bola. Não é por aí. Essa missão geralmente é do Flamengo. E onde é que eu quero chegar? É que para a final da Libertadores, que preocupa muito o torcedor, jogar bem agora seria não uma garantia, mas seria um bom indício de que o Palmeiras estaria pronto para ganhar, para disputar em alto nível e ganhar a Libertadores da América. Quando o time não joga bem e o torcedor individualiza, ele aponta os jogadores que não estão rendendo, ele se preocupa, fala, a Libertadores fica muito mais difícil com este rendimento. Mesmo assim, eu ainda acho que a final da Libertadores, ela será totalmente diferente daquilo que a gente tem visto, porque é um jogo único, é um jogo que estrategicamente aquilo que vai acontecer pode favorecer o Palmeiras. Estou dizendo que ele vai ganhar, nem que ele vai perder. Eu acho que o Palmeiras está vivo nessa final, apesar de não estar jogando muito bem. Ele está muito vivo, ele pode sair de campo com uma vitória. Por quê? Porque se o Flamengo defensivamente sofrer como sofreu nas duas semifinais para o Barcelona de Guayaquil e tornou o Diego Alves no grande jogador do time, além do Bruno Henrique, que fez os 4 gols, mas ele teve no goleiro uma figura fundamental, ele passa a correr risco de perder a Libertadores Palmeiras. Então o torcedor do Palmeiras, eu entendo, mas é preciso perceber que a Libertadores
vai por um caminho e esses pontos corridos aqui estão indo por outro. Embora o ponto de convergência, nesse momento, seja: o Palmeiras não está jogando um grande futebol. Isso é verdade. Mas ganhou do grande time que estava reagindo aí, né? Eu acho que faz uma diferença ter ganho do Internacional. Ah, teve a expulsão, teve isso, não foi um jogo maravilhoso e tal. Mas a gente também já vinha falando no crescimento aí do Internacional, de alguns jogos melhores do Internacional. Acho que tem um resultado eu acho que isso hoje, tem um peso tinha diferente. Tinha que ganhar hoje. E uma mínima, eu concordo com o Calçade, ainda falta esse bom futebol e são discussões diferentes, Libertadores e Brasileiro, mas você tinha que ganhar e a gente também não pode esquecer, acho que a gente comentava hoje assistindo o jogo aí, Preto, mais cedo, Palmeiras precisa entender que talvez não ganhe uma final, talvez precise ainda disputar um acesso direto à Libertadores, então não é rasgar tudo do que tem que construir. Precisa pensar também nesse brasileiro. Palmeiras não tinha. Não, eu estou dizendo, uma coisa leva a outra, é o que eu disse. Você, na medida que vai melhorando em função da final, você pode chegar nessas 4 vagas. Exato, e além desse resultado de ganhar do Inter, sim, ter a iniciativa de jogo, eu discordo um pouquinho do Birner quando ele fala que depende só dos jogadores. Acho que teve uma ideia do Abel hoje, de ter uma linha de 3 construção. Não é simplesmente porque a gente acha que a linha de 3 é só uma retranca. Uma linha de 3, Felipe Melo recua para construir. Esse Palmeiras que construiu, que agrediu. É um mínimo de evolução, concordando com o que o Calçado falou. Ele fez isso várias vezes e não funcionou. Sim, mas vamos concordar que hoje ele traz essa linha, ele tenta, ele espeta 2 caras e funciona? Então, assim, ele tenta o que ele não vinha tentando nos últimos jogos. Então, por isso que eu falei que são jogadores, porque ele fez isso antes e não funcionou. Não, hoje mas funcionou, o que eu digo é, nos últimos, pelo menos, talvez 2 jogos, acho que a postura não foi essa, a postura foi diferente. Se cobrava mais disso. Então, acho que também tem um pouco do Abel. Acho que dos jogadores também, mas um pouco dele. Então, assim, é um mínimo de evolução que precisava ser apresentado. Tentar a bola, ter a bola. Palmeiras não pode ser um elenco dele, um time que fica lá atrás contra todo mundo. Um time que não oferece nenhum tipo de perigo, um time que não finaliza, um time que não chega. Então, acho que essa hoje também, para além do resultado, ter que ganhar do Inter, foi uma situação positiva, principalmente no primeiro tempo ali, antes do gol.